Muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de pedir as minhas sinceras desculpas pelo afastamento que tenho tido ao longo dos últimos dias, mas, uma vez mais, deveres familiares, também profissionais e outros mais, exigiram que não tivesse feito uma dedicação tão grande quanto a devida e quanto a merecida à análise de conteúdos. Tem acontecido muita coisa, como vocês sabem, e então hoje vou disponibilizar um conteúdo relativamente a uma notícia que teve lugar na passada semana, mas ainda assim, quem quiser ou quem tiver interesse, poderá sempre ver os vídeos que estão disponíveis também quer no YouTube, quer também na Box, para quem tiver as várias operadoras, da minha participação ontem no programa Isto é o Povo a Falar, da Curiacos TV. Foi ontem, quarta-feira, pelas 22 horas, onde falámos de vários temas, incluindo de temas relacionados também com a Rússia. Mas vamos às notícias que são as notícias, a notícia verdadeiramente relevante e que acaba por estar na origem daquilo que eu queria efetivamente vir fazer e hoje dedicar também um pouco a vocês. Portanto, um dos motivos que eu tinha aqui para hoje era uma notícia que, tanto quanto eu percebi, não foi sequer hum, dada a conhecer por parte da comunicação social portuguesa, pelo menos tanto quanto eu saiba, não vi, tentei procurar isto em meios portugueses, não encontrei. Mesmo ao nível internacional, não teve uma tremenda repercussão. E antes de chegar a essa mesma notícia, aquilo que também é relevante, e a outra notícia que é preciso associar a esta, é que ainda na semana passada nós vimos a atribuição da chave de honra da cidade de Lisboa por parte de Carlos Moedas ao presidente da Câmara de Kiev, Vitaly Klitschko, que não é apenas o presidente da Câmara Municipal de Kiev, é também um dos três dirigentes do golpe Euromaidan de 2014. Ou seja, é um daqueles dirigentes, um daqueles representantes que foram responsáveis pela queda de Viktor Yanukovych e que não só foram responsáveis nessa medida, como também o próprio Vitaly Klitschko era patrocinado e era apoiado por Angela Merkel e por algumas instituições públicas alemãs e até por alguns partidos representados no Partido Popular Europeu. Portanto, nós estamos a falar de Vitaly Klitschko, que era um pugilista que fez parte da sua carreira na Alemanha e que, depois de 2014, se tornou presidente da Câmara Municipal de Kiev. Ora bem, na passada semana, Carlos Moedas agraciou Vitaly Klitschko com a chave de honra da cidade de Lisboa e eu, neste momento, estou aqui a ler o edital número 30/82 do município de Lisboa, que é nada mais, nada menos que o regulamento da chave de honra da cidade de Lisboa. Portanto, foi aprovado a 29 de janeiro de 1982 esse mesmo regulamento. E o que é a chave de honra da cidade? É, diz aqui logo no artigo 1º, um galardão municipal destinado a distinguir personalidades, instituições ou organizações nacionais ou estrangeiras que, pelo seu prestígio, cargo, ação ou relacionamento com Lisboa, sejam considerados dignos dessa distinção. Muito bem. Uma vez mais, a chave de honra da cidade, diz depois aqui no seu artigo 2º, devidamente credenciada, representa o preito de homenagem da cidade de Lisboa a quem a tenha recebido. Ora bem, o que é certo é que acabou por receber e por ser agraciado com esta, esta chave de honra da cidade de Lisboa a Vitaly Klitschko. Carlos Moedas entendeu que era uma personalidade relevante e digna de receber este mesmo galardão. E depois também o próprio Vitaly Klitschko fez questão de agradecer e de convidar também Carlos Moedas a visitar a Câmara Municipal de Kiev. E eu agora pergunto, que Câmara Municipal é que vai Carlos Moedas encontrar quando for quando a sua deslocação a Kiev para se reunir com o seu homólogo da capital ucraniana? E eu vou começar por partilhar convosco um link que aqui está e que nos permite ver algo que também foi notícia nestes últimos dias,
que foi basicamente, uma notícia de uma decisão, pelo menos na segunda-feira, que o município de Kiev acabou por aceitar e por entender que deveria ser, pelo menos, tomada uma decisão desta natureza. Então, vejam o que diz, de facto, esta notícia de Jerusalem Post, que diz que Kiev vai dar o nome de um colaboracionista ucraniano nazi após a votação do público. Portanto, o público foi chamado para proceder à alteração de uma rua, no quadro daquilo que se chama, desde 2014, de desrussificação, ou de descomunização, que é a eliminação de representações ou de toponímias, sobretudo, como nomes de ruas, avenidas, etc., que façam alusão ou que prestem homenagem a personalidades ou a algum tipo de motivo relacionado com a Rússia. Portanto, quando se diz descomunização, é para eliminar, basicamente, vestígios de comunismo e de herança comunista que a Ucrânia tinha, e também para eliminar vestígios da presença russa, daquilo que os ucranianos chamam de descolonização. É um processo de descolonização face à Rússia, que ainda hoje, e sobretudo nos últimos 8 anos, tem sido vendida como colonizadora, agressora e tudo mais. Opressora, portanto, todo o tipo de adjetivos, basicamente, que vocês possam imaginar. Portanto, como veem, aquilo que acontece é que foi dado o nome a uma rua, foi colocado para votação a eliminação de uma rua, a substituição de uma personalidade russa, que nós já falaremos, e basicamente aquilo que aconteceu é que o público votou numa personalidade que, como diz aqui esta notícia, tem como nome Volodymyr Kubiovich, que é nada mais nada menos do que um dos fundadores da divisão da SS, da Waffen-SS, a divisão da Galícia, que basicamente era o ramo ou a representação, a unidade ucraniana das forças nazis na Ucrânia. Portanto, e o público votou com 31% dos votos em conceder este galardão, que é um galardão, ainda que indireto, mas é retirar o nome de um russo para poder substituí-lo pelo deste colaboracionista nazi. Mas isto é caso único. Eu acho que nós temos de ver, sobretudo, quem é que, se isto já aconteceu ou não, se isto é caso isolado, o que é que aconteceu em concreto, e aquilo que eu gostaria de vos começar por dizer é que este processo de desrussificação, para todos os efeitos, já se tinha iniciado durante a presidência de Viktor Yushchenko, entre 2005 e 2010. Durante os anos em que foi presidente da Ucrânia, Viktor Yushchenko já tinha iniciado, mas foi a partir de 2014 que se começou verdadeiramente a intensificar este processo. E o problema não está necessariamente na alteração da toponímia, portanto, nos nomes das ruas. Ou seja, não me choca verdadeiramente que, para todos os efeitos, as cidades ucranianas entendam que, se calhar, nesta altura do campeonato, que possam, ou independentemente da altura em que for, que possam proceder à substituição no século XXI, de um conjunto de ruas, de nomes que são dados a ruas e avenidas de várias cidades ucranianas e que as substituam por algum tipo de personagem, algum tipo de motivo que faça alusão à história da Ucrânia. Isto naturalmente não choca, porque também tem de haver o reflexo, e sim, de uma identificação das pessoas com a própria história. Se as pessoas pretendem fazer o reconhecimento e prestar homenagem ou tributo a um conjunto de personalidades que tiveram de facto impacto na história do país, não faz necessariamente qualquer tipo de espécie que haja lugar a essa mudança. Agora, a questão aqui prende sobretudo, desde logo, com a motivação, porque a motivação é de ódio, está relacionada com ódio, portanto, é no contexto do processo de alimentar a narrativa de que os russos sempre foram opressores, de que os russos sempre quiseram causar tensão e violência e invadir e ocupar e tudo mais a Ucrânia. Esta é uma motivação que claramente não só é baseada no ódio, mas como
também acaba por exteriorizar e por expressar ódio. E depois, como se não bastasse, é também importante perceber que os nomes que são escolhidos para darem agora nome a essas ruas e avenidas são nomes que também eles oferecem, no mínimo, alguma controvérsia, isto para usar um eufemismo. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo de uma dessas personagens. Eu estou aqui a selecionar desde já o Google Maps, porque acho que é importante e porque vai ser fundamental para aquilo que, que eu quero partilhar convosco, para vocês perceberem e para verem que não é propriamente uma invenção da minha parte. Portanto, eu vou-vos mostrar aqui, já tem o Google Maps e, basicamente, agora chegando ao Google Maps, eu dou-vos o exemplo de uma primeira personalidade que, a meu ver, oferece, deveria merecer discussão. É, desde logo, a personagem de Roman Shukhevich. Quem é que é Roman Shukhevich? Portanto, como vocês podem ver por esta imagem, vocês veem que têm aqui, desde logo, uma avenida, uma tremenda avenida dedicada a Roman Shukhevich, que é a Romana Shukhevich Prospect. Portanto, veem que tem aqui essa mesma dedicação ao prospecto Romana Shukhevich, digo, e depois temos também uma estação de elétrico, uma paragem do elétrico de Kiev, que também tinha o nome de Generala Vatutina e agora tem o nome de Roman Shukhevich. Mas importa perceber desde logo que esta mudança de nomes deu-se de uma estação de elétrica e de uma avenida, deu-se em janeiro de 2022. Portanto, já há muitos anos que Vitaly Klitschko era presidente e mesmo assim o município entendeu substituir o nome da estação e da rua Generala Vatutina e prestar, que era na altura um nome que foi dado e durante muitos anos acabou por estar presente, e que era basicamente uma homenagem ao general Nikolai Vatutin. E pergunto a vocês, mas quem era Nikolai Vatutin? Nikolai Vatutin, basicamente, foi o general que esteve na Batalha de Stalingrado, na Batalha de Kursk, na ofensiva também de Dnieper-Carpátia, ajudou a derrotar os nazis em diversas frentes de combate, incluindo no leste da Ucrânia, ajudou a libertar a Ucrânia da presença dos nazis na altura e obrigar os nazis a recuarem e até serem eliminados. O exército, portanto, não estou a falar daquele conceito de nazis em termos de pessoas que defendem nazis, estou a falar das tropas nazis do Terceiro Reich. E ele começou a libertar a Ucrânia desde Kharkiv até Kiev. O que é que aconteceu? Acontece que a 28 de fevereiro de 1944, portanto, pouco mais de um ano do final da Segunda Guerra Mundial, o general Nikolai Vatutin morreu. E morreu quando já se encontrava a caminho já estava na zona ocidental da Ucrânia a continuar a libertar dos nazis. E perguntam vocês, mas porquê que o general Vatutin morreu? Bom, o general Vatutin morreu porque foi emboscado nesta região da Ucrânia. Pelo exército do Reich, pelas forças armadas do nazis, não. Foi, e sim, emboscado e atacado pelo chamado Exército Revolucionário Ucraniano, que é a famosa, também conhecida pela sigla UPA, e que pertencia à Organização dos Nacionalistas Ucranianos de Stepan Bandera. E agora uma outra questão pertinente. Quem é que liderava a UPA que emboscou este herói de guerra que libertou Kiev dos nazis? Quem liderava a UPA era nada mais nada menos do que Roman Shukhevich, que agora é a mesma personalidade que dá o nome à estação de elétrico que tinha o nome daquele que a sua organização emboscou, porque acabou por ajudar os nazis, mais propriamente por ajudar os nazis, e por emboscar alguém que estava a libertar a Ucrânia dos nazis. Isto faz todo sentido, ainda para mais janeiro de 2022, quando esta mudança ocorreu, e nós temos Vitaly Klitschko a aprovar uma mudança destas. Mas reparem que o Shukhevich não foi apenas a pessoa que emboscou
ou que liderou o movimento que emboscou este mesmo general. Portanto, se nós olharmos bem para Shuhevich, nós percebemos que ele também foi aliado da chamada Abwehr, que é nada mais, nada menos do que o Serviço de Informações Germânico de 1920 a 1945 e que acabou por ser abolido quando os nazis caíram também. O que acontece é que o Sr. Shuhevich colaborou com o Reich, foi comandante também do batalhão Nachtigall, que era uma unidade da Abwehr que foi criada em 1941 e era também uma das duas unidades da Legião Ucraniana das SS e acabou por ser um dos grandes mentores do massacre da Volínia e na Galícia. Reparem que neste massacre foram assassinados judeus e polacos e Shuhevich escreveu na ordem que deu a 25 de fevereiro de 1944, portanto 3 dias antes de emboscar o general Vatutin, e escreveu o seguinte na ordem para que se procedesse ao massacre de judeus e polacos nas regiões da Volínia e da Galícia. Então ele escreveu, passo a citar: dado o sucesso das forças soviéticas, nomeadamente, e agora esta aqui é uma interrupção minha, na conquista de território, ou seja, como as forças soviéticas estavam a progredir no terreno, é necessário acelerar a liquidação dos polacos. Eles têm de ser completamente varridos, as suas aldeias têm de ser queimadas, têm de ser incendiadas e apenas a população polaca deve ser eliminada, porque os ucranianos que residiam naquelas regiões, esses não podiam ser eliminados. Portanto, como veem, este senhor, perdão, Shuhevich agora dá nome a uma avenida e tudo graças ao atual presidente da Câmara Municipal de Kiev, Vitaly Klitschko. Mas temos também o clássico, eu nem queria rebater muito nisto porque é óbvio, mas não posso deixar de o revisitar, que é basicamente Stepan Bandera. Stepan Bandera teve um nome que, em 2016, uma vez mais, sob a presidência, sob a liderança de Vitaly Klitschko, Stepan Bandera tem uma avenida em nome próprio, acabou por substituir a chamada Avenida de Kiev. Bom, parece-me que eu não estou aqui a conseguir encontrar, mas vamos sempre de alguma forma lá chegar. Portanto, vejam que tem aqui Prospect Stepana Banderi, que é nada mais que a avenida que é dedicada a Stepan Bandera. Portanto, é curioso também referir relativamente a esta mudança de 2016, que houve um conjunto de personalidades que impugnaram esta decisão da Câmara porque entenderam que a lei não foi cumprida, que violava também a memória de todos aqueles que foram vítimas das ações do Stepan Bandera e tudo mais. O Tribunal de Primeira Instância considerou que, de facto, a mudança de nome era ilegal, mas em 2021, um recurso que foi apresentado, entre outros, tanto pela Câmara Municipal de Kiev, em conjunto com, entre outros, o Svoboda, que é o partido neonazi da Ucrânia, como vocês sabem, portanto, aqui estavam unidos, e então recorreram para que a avenida pudesse ter o nome dedicado a Stepan Bandera. E esse recurso, de facto, acabou por ter provimento e ficou assim, então, esta avenida conhecida como a Avenida Stepan Bandera. Depois, uma outra personalidade também muito interessante e que também em 2016, com Klitschko, acabou por dar origem à atribuição de um nome a uma rua, porque acabou por dar também o nome a uma rua, foi um senhor também muito curioso, que deixem-me ver se eu consigo encontrar aqui. Bom, basicamente nós iríamos encontrar aqui a rua Mikhail Omelianovich Pavlenko, que nada mais, nada menos, ele o que fez foi liderar uma milícia do Exército de Libertação da Ucrânia na Segunda Guerra Mundial, aliou-se aos nazis e chegou até a ter dezenas de milhares de combatentes. Deixem-me ver se eu consigo agora com esta referência. Ora, aí está, pronto.
Consegui, para vos poder mostrar, essa rua. Aqui está. Portanto, como veem, temos aqui a Mihaila Omelyanovich Pavlenka Street, portanto, ou Ulice. Portanto, vão poder ver que é essa rua que é dada e é dedicada a mais um elemento das forças nazis. Depois tivemos, agora sim, este caso de Volodymyr Kubiovich, que foi o caso que eu vos mostrei na notícia. E eu só vos estou a dar alguns casos, porque se eu fosse passar a pente fino todas estas referências à toponímia ucraniana, bom, quer dizer, eu não fazia outra coisa e o meu conhecimento propriamente de geografia ucraniana e sobretudo de Kiev não é propriamente o melhor, mas é para nós mostrarmos o estado das coisas que nós conseguimos aqui criar e ter em Kiev e que depois temos a cidade de Lisboa a reconhecer o mérito a uma personalidade destas. Ora bem, como vocês veem, esta é de facto a rua Przevalskoho, que é nada mais, nada menos também do que uma rua que foi dedicada a Nikolai Przewalski. Przewalski, desculpem. Então, isto não é fácil porque realmente alguns destes nomes não estou familiarizado, mas esta rua tinha o nome dedicado a Nikolai Przewalski. E quem era ele? Era um expedidor russo do século XIX de ascendência polaca. Pelos vistos, era uma personalidade que era extremamente ofensiva, portanto, pelos vistos, agredia e de que maneira a memória dos ucranianos terem este senhor a dar nome a esta mesma rua. E quando nós olhamos para este tipo de. Quando nós olhamos para quem era esta pessoa, nós vemos, como eu disse, que era um expedidor russo do século XIX, de ascendência polaca. Foi ele um dos grandes contribuidores para que a Europa inteira ficasse a conhecer mais aprofundadamente as regiões da Ásia Oriental e da Ásia Central. E, basicamente, depois perguntam vocês, mas quem foi Kubiovich? Portanto, e então, Volodymyr Kubiovich foi, desde logo, um dos fundadores da divisão Galícia das Waffen-SS, que era basicamente a unidade de combate nazi na Ucrânia, e antes disso acabou por apoiar a organização dos ucranianos nacionalistas. Ele foi considerado também um dos maiores colaboracionistas dos nazis na Ucrânia, defendeu aquilo que se pode chamar de um espaço a que se chamaria Ucrânia, que fosse etnicamente limpa de russos, judeus, outros lados e também de polacos, e era muito próximo de Otto von Brachter, que era um quadro dirigente das SS. Naturalmente que esta notícia, na segunda-feira, causou bastante indignação entre a comunidade judaica e não foi por acaso que começaram a surgir os burburinhos e aqui alguma discussão, porque não era possível estar a dar um dos maiores comandantes nazis do lado ucraniano o nome a uma rua, sobretudo quando a Ucrânia continua a negar que exista um problema de neonazismo ou de nazificação ou do país, ou do aparelho de Estado, ou de um conjunto de outras personalidades. Bom, isto desde logo, o facto de terem sido 31% dos munícipes de Kiev a aprovar esta mudança, isto por si só já é bastante preocupante, porque já mostra que estas pessoas têm um particular apreço por alguém que cometeu todos os atos que efetivamente acabou por cometer este mesmo indivíduo. Portanto, logo por aí nós temos um problema. Mas, como se isso não bastasse, depois nós vemos que aquilo que acabou por acontecer foi também que, fruto de tudo aquilo que, desta mesma mudança, nós vimos que Vitaly Klitschko foi obrigado a intervir e a travar a alteração do nome. E porquê que Vitaly Klitschko foi obrigado a proceder, a parar, a travar essa mesma alteração do nome? Deixem-me ver se eu vos consigo mostrar aqui a notícia, porque, para todos os efeitos, acho que
É algo que vocês deveriam ver por vocês próprios. E, bom, deixem-me ver se eu vos consigo mostrar. Agora sim, agora já vos consigo mostrar essa imagem. E pronto, e basicamente aquilo que vocês podem ver aqui é que nós temos então essa notícia que saiu na passada terça-feira e, claro, num meio que não é muito conhecido, mas como vocês viram no Jerusalem Post, eles próprios deram conta desta mudança. E reparem que Vitaly Klitschko foi obrigado a travar esta alteração de nome, porque, porque e vejam aqui a fotografia do Klitschko, porque foi pressionado pela comunidade judaica e por representantes também da comunidade judaica, não só não só por parte ligados também ao próprio país, portanto, a comunidade judaica do Comitê de Judeus na Ucrânia, como também para todos os efeitos por parte de outros representantes estrangeiros. Reparem que esta rua, dedicada a Kubiovich, ia estar nada mais, nada menos do que também muito perto do Palácio Mariinsky, que é a residência oficial do presidente da Ucrânia. O que é importante aqui perceber é que tivemos um conjunto de intervenções, sobretudo a nível diplomático, que mostraram que ele não podia permitir que isto fosse possível. Ou seja, isto já é demais. Mudou muita coisa, aceitou que ruas, estações elétricas e tudo mais, até o momento, tivessem, de facto, sido tido a sua toponímia alterada para os nomes de pessoas ligadas a políticas nazis, mas aceitar mais um, além de tantos, já seria de facto demais. E aquilo que nós encontramos nesta notícia é que, de facto, houve um conjunto de pessoas, sobretudo ligadas ao âmbito diplomático, e que fizeram pressão sobre Klitschko para que Klitschko não validasse, não ratificasse esta decisão, como sucedeu em todas as outras ocasiões. Portanto, como vocês veem, esta é a personalidade que nós temos e que só perante este tipo de pressão, só perante a pressão, sobretudo de judeus e de israelitas, para que Kiev não avançasse com esta mudança de nome, só por isso é que foi travada esta alteração de nome. Até lá, e até muito recentemente, nós tivemos vários nomes de ruas, de avenidas, até, como eu já referi, estações de elétrico, que deram lugar e que inspiraram o seu reconhecimento na toponímia de Kiev, e foi uma personalidade destas que recebeu a chave de honra da cidade de Lisboa. Portanto, julgo que Carlos Moedas está de parabéns, sobretudo quando for a Kiev, provavelmente, se tiver a oportunidade disso, que passe um pouco por todos estes locais que eu já referi, quer no Omelianovich Pavlenko Ulitsa, quer também na Avenida Stepan Bandera, quer também depois na Avenida Roman Shukhevich. Sobretudo o Shukhevich, eu acho que tem um particular também significado e terá para Carlos Moedas. Espero que quem for a Kiev que acompanhar esta visita do Carlos Moedas, que lhe possa perguntar se acha que o presidente da Câmara de Kiev é merecedor da chave de honra da cidade de Lisboa, quando depois toma este conjunto de decisões e só não continua a tomá-las após pressão, não necessariamente social, mas pressão diplomática de Israel e também das comunidades judaicas, quer na Ucrânia, quer um pouco por todo lado, para impedi-lo de avançar com esta mesma mudança. Portanto, fica aqui a vossa reflexão. Eu podia ficar aqui a dar inúmeros exemplos de forma exaustiva, mas espero que possam continuar a acompanhar, possam partilhar. Peço-vos que deixem o gosto também, quer neste vídeo, quer no canal, e que ajudem naturalmente a partilhar e a difundir todos estes conteúdos. Uma boa continuação a todos. Boa tarde.